Olá, prezados ouvintes e caros telespectadores. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ampicast, o podcast oficial da Associação Nacional do Ministério Público de Contas. E hoje o tema que vamos discutir é daqueles que vêm redesenhando o futuro e também o presente da gestão pública, governo digital, dados abertos e políticas públicas baseadas em evidências. Como as informações públicas podem gerar informações mais eficientes, transparentes e democráticas? Como o uso estratégico de dados pode transformar o modo como o Estado planeja, executa e fiscaliza as ações? Para essa conversa, recebemos hoje o José Sérgio da Silva Cristóvão, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina e também presidente do Instituto de Direito Administrativo do Estado de Santa Catarina, o IDASC. Seja muito bem-vindo, professor. É uma honra para nós ter o senhor conosco. Olá, Simone. Olá a todo o pessoal que nos acompanha, o pessoal do Ampicast, a Associação Nacional do Ministério Público de Contas. Uma alegria enorme, agradecer o convite e dizer da alegria que é podermos debater esses temas que estão na ordem do dia. Como tu disseste, não estamos falando de futuro, nós estamos falando de presente e tentando redesenhar eventualmente o presente e dialogar com o futuro. Certo, professor. Como o senhor já adiantou, também esse termo, governo digital, ele ganhou força especialmente durante a pandemia, que foi também um evento recente, parece que foi ontem que a pandemia ocorreu, quando a necessidade de manter serviços públicos acessíveis à distância acelerou a transformação digital do Estado. Para começarmos, o que exatamente significa governo digital? Queria que o senhor falasse isso para os nossos ouvintes. E como ele se diferencia da mera digitalização de processos, como a gente está acostumado, e de que maneira essa transformação impacta também o funcionamento, aqui trazendo para o nosso caso, da atuação dos órgãos de controle externo. Ótimo, excelente questionamento. Bom, primeiro, governo digital é um pacote de ferramentas, de instrumentos, de ações, de medidas, de dimensões tanto normativas, de dimensões tanto executivas, como inclusive uma própria construção de uma nova cultura. Quando nós falamos em governo digital, também dá uma ideia de que tudo é muito novo. Não é bem assim. Governo eletrônico, por exemplo, que é o antecessor dessa dimensão da governança pública digital e do governo digital, é algo que já acompanha a estrutura do poder público há mais de 40 anos. Se nós formos pensar nas primeiras iniciativas de eletronização, de digitalização, de uso incremental de tecnologias no poder público, nós vamos remontar seguramente à década de 70 e 80. Mas é bem verdade que na década de 90, com a abertura para algumas perspectivas dentro do poder público, isso avançou bastante, avançou muito. A década de 90 é muito prodigiosa, década de 90 e anos 2000, nessa perspectiva. Mas note, é uma perspectiva que nós chamamos muito incremental. Para as pessoas que estão nos acompanhando, o que nós queremos falar quando nós falamos em uma dimensão incremental? É o Estado, o poder público, as instâncias, as estruturas, os órgãos, usando muito de uma ideia de eletronização para dentro. Então aprimorando processos, desburocratizando, racionalizando, sistematizando, estruturando uma ação administrativa a partir do uso de tecnologias, mas muito mais voltada para uma dimensão intestina da atuação do próprio Estado. Quando nós falamos mais de uma ideia de governo digital, não é que isso é abandonado. O governo digital não abandona a dimensão incremental do uso de tecnologias. Ela mantém e acelera fortemente, mas começa a olhar para fora. E aí, quando a gente fala em governo digital, a gente fala também de atuações muito mais, inclusive, disruptivas. A gente pensa em serviços públicos digitais. A gente pensa em portais de acesso a serviços. A gente pensa em plataformas que o Estado usa. Por exemplo, a mais conhecida no país inteiro, GovBR. Imaginemos o que era o GovBR há 10 anos, 8 anos, imaginemos o que é agora. Um grande hub de serviços
serviços. Mas note, eu ainda estou falando só dos primeiros passos, porque eu estou falando que é possível você ter um CPF digital, que é possível você, por meio de um aplicativo, agendar a sua renovação de CNH no Detran, mas isso é tudo muito ainda incipiente. Nós temos inúmeras possibilidades na área da educação, na área da saúde, na área da segurança pública, na área da infraestrutura e, sobretudo, para fechar com o teu questionamento, na área do controle. O controle, seguramente no Brasil, tem sido, e quando eu falo controle aqui, eu estou falando sistemas de controle, não necessariamente controle a partir dos sistemas de contas ou Ministério Público de Contas. Estou falando mais no sentido amplo. Os sistemas de controle, judiciário, Ministério Público, tribunais de contas, a própria estrutura de polícias tem se servido muito. Só que a mim me parece que nós estamos ainda só dando os primeiros passos, só flertando com as primeiras impressões. Por assim dizer, se nós quiséssemos fazer uma espécie de comparação, uma metáfora com a vida, nós estaríamos numa pré-adolescência do governo digital. Acredito que andamos por esses caminhos. Certo, professor. E o senhor falou, né, que já não é tão recente assim, né, a questão do governo digital. E temos, inclusive, uma lei, né, chamada Lei do Governo Digital, que é a Lei 14.129 de 2021, que, no caso, essa é recente, que trouxe diversos princípios, né, para aumentar a eficácia, eficiência, reduzir burocracias, como o senhor já respondeu aí na primeira questão. E de que forma essa legislação deve ser apropriada também pelos órgãos de controle? Quais avanços que o senhor identifica? O senhor falou que nós estamos numa pré-adolescência, digamos assim, mas o senhor já pode mencionar para a gente, citar alguns avanços que o senhor identifica por meio dessa lei, também algumas barreiras que ainda dificultam o controle externo de se inserir plenamente nessa lógica digital? Perfeito. A 14.129 de 2021, vamos voltar então para a metáfora, já que tu gostou da metáfora da pré-adolescência. Facilita o nosso entendimento. Pré-adolescentes são cabeças normalmente cheias. Cheias de tudo. Cheias de energia, cheias de boas ideias, também cheias de dúvidas, cheias de angústias e cheias de ansiedades. Em certa medida, a ideia de governo digital para o Brasil é um pouco isso. Nós antevemos já inequivocamente que esse é um caminho sem volta. Não quero aqui ser fatalista e nem desanimar os negacionistas das tecnologias, mas não vai rolar, se me permitem uma linguagem mais coloquial. É inescapável, é inescapável. Os governos, as empresas, as pessoas precisam entender, as que ainda não entenderam, que essa realidade, entre aspas, digitalizada, virtualizada, ela não veio como onda e vai passar. Ela vai, infelizmente, em alguns setores, acirrar, ampliar, a ponto de nós, daqui a 20 ou 30 anos, chegarmos a discussões seríssimas, se não é o caso de nós diminuirmos o passo da aceleração ou até retrocedermos em algumas coisas. Mas note, me parece que a 14.129, ela faz esse aceno claro, nítido, dizendo, olha, é imprescindível que investamos em uso de inteligência artificial, não só de inteligência artificial, de novas tecnologias lato sensu. Inteligência artificial é uma das novas tecnologias, é um ferramental para tanto impactar na ação do Estado para dentro, desburocratização, racionalização, sistematização, enfrentamento de acervos, N coisas, e para fora. E aqui me parece que é o grande salto da lei do governo digital. Ela tenta entender o Estado como alguém que precisa se justificar para dentro, mas precisa dialogar com a sociedade e precisa entregar. E aí vem a espécie de uma estruturação de governo digital como esse mediador, essa mediação para a entrega. Lá na ponta as pessoas querem saber de serviço, Simone. As pessoas querem ver o que toca na vida delas. E a pandemia, como tu trouxestes na última questão, a pandemia me parece que foi, para além de uma série de outras questões, um momento em que nós passamos a refletir da seguinte maneira: olha, quando tudo fica muito ruim,
quando as circunstâncias pioram drasticamente e rapidamente, bem ou mal, quem fica lá é o Estado. Quem nos acudiu foi o SUS. Quem nos acudiu foi o auxílio emergencial. Quem nos acudiu e manteve as portas abertas foi o Estado, bem ou mal. Então, saiamos dessa ideia maniqueísta de mais Estado e menos Estado. É preciso um Estado forte para lidar com problemas concretos. E o governo digital está inserido nisso como respostas. Então, nós precisamos de plataformas, precisamos de plataformização do Estado. Nós precisamos de serviços públicos digitais, precisamos de serviços públicos digitais. Só que nós precisamos também discutir um pouco, não só o porquê, não só o como, mas sobretudo para quem. Isso me parece que é central. Para que serve tudo isso? E aqui que me parece que se inserem as próprias estruturas dos sistemas de controle, que já estão percebendo nitidamente que o modelo de sistema controle e sanção, para apontar o dedo e dizer, olha, aqui está errado, lá está mal feito, isso não deveria ter sido feito. Isso é um voo de galinha, isso não leva muito à frente. Quando o sistema de controle se encontra como uma institucionalidade que encontrou o seu lugar, ele diz, olha, eu não quero te apontar o dedo, eu quero te pegar pela mão e caminhar contigo para nós chegarmos juntos, de forma dialógica, de forma complementar, orientando, avaliando, monitorando, que aí entra onde você trouxe o debate, que é a discussão. Ora, temos governo digital? A mim me parece que nós não temos. Nós temos governo digital como uma ideia, um porvir. Por quê? Porque aqui em Minas Gerais, onde nós estamos, são mais de 800 municípios, com realidades completamente diferentes. Sim. Completamente diferentes. E nós estamos falando de um dos estados mais fortes da federação. Se nós pegássemos outros exemplos de estados ainda muito mais incipientes, como é tudo isso? Então é possível falar de governo digital para o Brasil, resumindo em uma síntese? Não. É possível de falar que existem diversos Brasis e nesses diversos Brasis existem várias modelagens de governo digital. No âmbito do governo federal, avanços fortíssimos em algumas áreas, mas também fragilidades. No âmbito dos estados também e no âmbito dos municípios um grande apagão. Infelizmente um grande apagão, inclusive de dados. E não há governo digital sem dados. Entendamos, quem está nos acompanhando, dados são um fator essencial para falar de governo digital quando eu quero falar para fora. Porque é a partir de dados que eu começo a conseguir modelar, formatar entregas. Essas entregas nós conhecemos por outros nomes. Serviços públicos, políticas públicas, mas são entregas. Lá na ponta, a pessoa que está lá, a dona de casa, a pessoa que tem um pequeno comércio, a pessoa que trabalha numa empresa, ela quer saber onde é que está o Estado para ela. E para ela sentir o Estado tem que ter política pública. Política pública que se converta numa construção concreta a partir de serviços públicos. Falar em serviço público digital não é falar em serviço público desmaterializado. As pessoas sentem o serviço. É serviço facilitado. É serviço entregue de forma mais eficiente, mais economicamente adequada, mais rápido e pegando o mínimo de orçamento e entregando o máximo de serviço. Essa ideia é completamente diferente daquela ideia de eficientismo da década de 90, que pretendia menos Estado, enxugar a máquina pública. Isso é uma grande besteira, uma completa. Nós precisamos racionalizar o serviço público para entregar mais serviço público. E os sistemas de controle eu acho que estão entendendo isso. Estão entendendo com muita nitidez, numa modelagem mais dialogada, mais consensual, mais orientação e menos sanção. Um caráter pedagógico, né? Pedagógico e entendendo que se o município errou na prossecução de uma atividade, erramos todos nós. Se o Estado errou numa construção de uma política, perdemos todos nós. Então, é uma ideia quase de colocar todos os atores numa grande mesa para tentar juntos acertar. E menos ficar um dizendo, olha, o município, eu não tenho condições. Não, mas tu tentou, tu procurou, tu buscou. Ou os sistemas de controle dizendo, tu errou. Nós não estamos mais procurando
quem errou. Nós estamos procurando grandes consertamentos, arranjos institucionais para juntos encontrar o lugar do acerto. E a dimensão do governo digital entra também nisso, porque fala muito em participação social. E as pessoas precisam entender, de uma vez por todas, que o Estado não é alguém que está longe delas, não é alguém que é estranho a elas. O Estado, na verdade, somos nós. Somos nós que custeamos o Estado, somos nós que recebemos os retornos do Estado, e se as coisas começarem a dar errado, somos nós que sofreremos as consequências de tudo isso. Então, a participação se torna muito importante. Só que para ter participação precisa ter transparência. E aí, transparência é muito importante. Transparência no sentido de acesso a informações, mas não só isso. Transparência no sentido de simetria informacional. É preciso que os órgãos e sistemas entendam que não basta só colocar à disposição de alguém supostamente interessado um dado. Eu tenho que dar condições de essa pessoa entender, para além de acessar, e depois dialogar. Isso é muito mais difícil. Isso é muito mais difícil, mas é um caminho que nós precisamos trilhar. Sim, professor. O senhor já adiantou aí a questão dos dados, e é justamente sobre isso que eu quero perguntar, que o conceito de dados abertos, né, que é a nossa próxima questão, ele já estava presente no ordenamento jurídico brasileiro antes mesmo da LGD e da LGPD, com o decreto 8777 de 2016, que instituiu a política de dados abertos. Mas, na prática, professor, o que significa abrir os dados públicos assim? Se é público, não deveria estar sendo acessível já para todo mundo, a menos que tenha ali alguma restrição de investigação? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Perfeito. É interessante tu pontuares essa questão e retomar o decreto, porque nós já vamos para quase 10 anos do decreto, né, da Política Nacional de Dados Abertos. E não é, obviamente, a primeira normativa que nós temos sobre dados e sobre abertura de dados. A Lei de Acesso à Informação já traz muito disso, que é uma legislação que já vai agora, a lei já vai agora para 15 anos, né? Então, o que nós precisamos entender? Quando nós falamos em governo digital, é imperativo que nós falemos também de governo aberto. E falar de governo aberto não é falar de governo que não proteja informações. Note que informações de sigilo maior, ultra secretas, médias, secretas ou publicáveis dentro de determinadas circunstâncias, estão todas preservadas. A questão, quando nós falamos em dados abertos, é basicamente o seguinte, para as pessoas até que estão nos acompanhando, tentarem acompanhar o raciocínio. O poder público é um colossal detentor de dados. E isso acaba sendo contraditório com o que eu vou afirmar logo na sequência. Há um apagão de dados. Como que o poder público é um colossal detentor de dados e há um apagão de dados? Na mesma frase, alguma dessas informações deve estar errada. Não, ambas estão corretas. Por quê? Porque não há, primeiro, diálogo interno nesses dados. Intestinamente, a administração pública tem uma dificuldade enorme de dialogar para acesso a esses dados. Portanto, os dados não são interoperáveis. Não há um tráfico desses dados, no sentido de transição, para que os sistemas que vão acessar esses dados possam depois trabalhar esses dados, que é o que nós chamamos de tratamento dos dados. Imagina, por exemplo, vou te falar de uma questão bem pontual e concreta. Violência contra a mulher. Para nós buscarmos informações sobre violência contra a mulher, te parece razoável nós fazermos um contato direto com, por exemplo, as polícias civis dos estados para termos acesso aos BOs? Parece razoável? Sim. Parece, né? É só isso? Claro que não. Claro que não. Nós precisamos ir aos hospitais. É lá que estarão os prontuários médicos com acesso de mulheres em vulnerabilidade para atendimento de violência física. Pergunta, o hospital dialoga com Polícia Civil? Zero. Diálogo zero. Como é que nós faremos para depois ir até o sistema de trabalho, registro de trabalho, para ver afastamento de mulheres
questões de saúde para ver as razões, quer psicológicas, quer física. Notou que aqui tem uma outra porta? E se nós formos montar, nós vamos encontrar umas 7 a 10 portas. E aí, como é que fica se nós formos construir uma política pública a partir dos dados, por exemplo, que vem da Polícia Civil? Completamente furada. Completamente furada. Por isso que eu estou a sustentar, e já faz um tempo, que nós precisamos, para pensar em governo digital, para as pessoas, não é possível nós pensarmos de forma efetiva, sem falarmos de dados e de políticas públicas. Vou citar, por exemplo, uma circunstância que tem sido acompanhada mais recentemente pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o chamado painel TCE Educação. Lá em Santa Catarina nós temos uma legislação que desde 2022 destina parte do ICMS, do Fundo de Distribuição dos municípios, a partir de dados da educação. Então, se cria um grande portal de acesso a esses dados, os municípios têm que alimentar esses dados a partir de uma série de indicadores, aprendizagem, questões infraestruturais, gestão, profissionais, alfabetização na idade certa, N indicadores, que foram construídos como? Por 10 entidades, sociedade civil, Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, Secretaria de Educação, N estruturas, para uma fórmula que consiga dar vazão a essa distribuição de recursos na entrega, devolução de valores do ICMS Educação. E com isso nós conseguimos o quê? Um grande portal de informações que não diz o que, por exemplo, ocorre na educação em Florianópolis como município. Diz o que ocorre em cada uma das escolas. É o que nós chamamos de dados granulares para fins de política pública. Imaginemos, nós estamos em Minas, em BH, fisicamente agora. Será que é a mesma realidade uma escola da rede pública municipal de Belo Horizonte, do centro e de algum dos bairros? De maneira alguma. Por que em algumas escolas está acontecendo a alfabetização na idade certa e em outras não? Se nós tivéssemos os dados por escola, note como seria muito mais fácil refinar a política pública, no sentido de monitorá-la, no sentido de avaliá-la e depois de fazer as incisões bem específicas para chegar a algumas consequências e algumas prossecuções, inclusive no sentido de enveredar orçamento para essas fragilidades. Para mim, dados na ambiência do governo digital, junto com políticas públicas baseadas em evidências, são o que torna possível o salto qualitativo nosso, tanto na atuação dos sistemas de controle. Note, esse exemplo que eu dei agora rapidamente, não é o sistema de controle cobrando do prefeito, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? É dizendo para o prefeito, olha, as tuas fragilidades são essas, vamos juntos encontrar saída para isso? Como é que está a tua equipe multidisciplinar da área técnica específica de educação para o enfrentamento dessa questão? Como é que fica essa matéria? Eu estou dando um exemplo só de educação. Nós poderíamos fazer na área da saúde, a mesma coisa. Nós poderíamos fazer na área da segurança pública, nós poderíamos fazer na área da infraestrutura, nós poderíamos pensar o exemplo, o protótipo para vários segmentos. Certo, professor, o senhor fala, né, dessa imensidão de dados. Aliás, a gente até fez outro podcast aqui falando de dados sobre o IEGM, né? Mas falando dessa imensidão de dados, o que na opinião do senhor, né, como professor, pesquisador, falta para que o potencial desses dados ele seja plenamente aproveitado? Eu acho que passa por 2 ou 3 questões que têm certa centralidade. Primeiro, nós temos uma assimetria infraestrutural gigantesca no nosso país. O que eu digo quando falo de assimetria infraestrutural? Sobretudo no âmbito dos municípios. Nós temos municípios ainda, pode parecer estranho, mas nós temos municípios ainda que não têm condições de acesso com um mínimo de qualidade nem à rede mundial de computadores. Nós estamos falando de acesso à internet, né? Assim como nós temos BH, um grande centro, um grande polo, assim como nós temos Florianópolis, da mesma forma, assim como nós temos outras capitais, São Paulo, Rio, nós temos também toda uma imensidão
de brasileiros e brasileiras que não estão nessas regiões. Sim. E nós temos lá municipalidades muito fragilizadas no mais das vezes. Então tem uma questão infraestrutural que parece, ela fica escondida, porque parece que tudo é classe A no serviço público brasileiro, e não é assim. Isso precisa vir à tona. Segundo ponto, me parece, olha que eu sou um defensor ferrenho do nosso modelo de federalismo, mas me parece que algumas decisões têm que ser centralizadas. Por exemplo, em matéria de dados, nós precisamos de uma grande política nacional de dados e nós precisamos que essa política nacional de dados tenha começo, meio e fim e que ela seja seguida. Do contrário, não se conversa. Exemplo, Contagem. Dialoga bem com Secretaria Estadual de Educação? Ambos dialogam bem com o Ministério da Educação quanto a dados? Imagina comigo, vamos agora ser um pouco mais pragmáticos. O simples fato de não haver uma definição se em um CPF vai ou não ponto, tu não imaginas o quanto isso impacta. Porque se eu tiver que tirar ponto de tudo ou colocar ponto em tudo, eu preciso... Nossa, quando eu estou falando de... nós não temos, portanto, definições básicas de como estruturar os dados para facilitar depois o ingresso desses dados, a porta de entrada, minimamente em condições de depois tratar. Tratando esses dados, nós poderemos depois segmentá-los. E aí, a partir dessa segmentação, se nós já tivermos definido indicadores, nós podemos construir respostas a partir desses indicadores. Mas para isso é necessário que todos dialoguem da mesma maneira. E no âmbito do serviço público, há uma gigantesca Babel, em que os sistemas não conversam. E quando conversam, muitas vezes, com toda a honestidade, e aqui eu sou obrigado a ser muito honesto, às vezes se boicotam. Às vezes se boicotam. Isso não é bom, mas acontece, não é? Então, a mim me parece que isso também é muito importante. E um terceiro ponto, nós precisamos refletir muito sobre os passos que nós venhamos a dar. Eu tenho repensado, Simone, que não necessariamente a gente tem que acelerar tudo. Nós, como pré-adolescentes que estamos nesses momentos nossos de fragilidades, parece que tudo é urgente, parece que tudo é imperativo e é tudo para hoje. Não necessariamente. Há um tempo de maturação. Isso é importante. Logo, ainda que nós estejamos a falar de governo digital, novas tecnologias, inteligência artificial, impacto disso tudo na gestão pública, talvez nós tenhamos que ter também uma maturação meio que analógica. Alto lá, vamos sentar, vamos conversar. Tudo é importante, quando tudo é importante, essas importâncias se anulam. Talvez nós tenhamos que eleger prioridades, porque não dá para simplesmente de uma hora para outra eu virar uma chave e dizer, município, agora tu tens que fazer tudo isso que tu não fazias. O que vai acontecer? Tudo vai ser prioridade, tudo vai vir ao mesmo tempo, vão acabar se anulando essas circunstâncias. Então, por isso que eu gosto muito de planos. Eu gosto de estratégias. A mim me parece que nós precisamos falar deste ano, planejando os próximos 10 anos. Isso é muito importante para o micro, para o médio e para o macro, né? É óbvio, né, como diz o poeta espanhol, que é caminhando que se faz o caminho, mas a gente tem que pensar no ponto de chegada. Onde nós queremos chegar é importante, ponto de partida, a partir de onde nós vamos começar. Esse ponto de partida, para mim, é inegociável. A meu juízo, o nosso ponto de partida está na Constituição Federal. Ela traça os objetivos. Ela traça as obrigações e ela diz quais são as prioridades. E ela não diz isso subliminarmente, ela não diz isso de forma acanhada, ela diz isso textualmente, expressamente. Ela diz, olha, é obrigação do Estado diminuir as desigualdades regionais, é obrigação do Estado erradicar a pobreza, é obrigação do Estado constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Ela não diz meias palavras. Se nós não queremos entender ou se nós não concordamos com a tese constitucional, isso é outra história. Mas o nosso ponto de partida está muito claro. A meu juízo, tudo isso
que nós estamos falando só serve se estiver alinhado com os objetivos constitucionais traçados já há quase 40 anos e sobre os quais eu não estou disposto a negociar. E me parece que, pelo que eu tenho visto do país, a maioria das estruturas de controle tem acordo quanto a isso. Isso me deixa feliz e animado, esperançoso. Certo, professor, já que passando para o último tema do nosso podcast, que é em relação às evidências e à atuação fiscalizatória, o Conselho de Políticas Públicas, baseadas em evidências que o senhor já citou aí também na nossa conversa, ele vem ganhando espaço, né, no mundo todo, inclusive aqui, e eu queria que o senhor nos dissesse como que esse modelo de tomada de decisão se relaciona com o governo digital e com o uso de dados abertos, que foi o que o senhor respondeu anteriormente. Perfeito. Note, a ideia de política pública baseada em evidência procura repactuar, por assim dizer, com o espaço da política e da discricionariedade da gestão pública, repactuar algumas dimensões da tomada de decisão. Ora, me parece que nós votamos no prefeito, votamos no governador, votamos no presidente para que eles tomem decisões. O gestor público, que é escolhido por esses eleitos, os secretários de Estado, os ministros, dentro das suas respectivas áreas temáticas, tem uma competência política para a tomada de decisão. Mas a tomada de decisão não é livre. Se engana completamente quem confunde discricionariedade com liberdade. Não existe isso. Nunca existiu. Mas de um tempo para cá não existe como compactuar com essas ideias. Então me parece que se nós temos acesso a informações que vêm dos dados, o dado é uma antessala da informação, né? Se nós temos acesso a essa informação que vem dos dados e nós conseguimos tratar essa informação para antever circunstâncias que vão dar consequência de maior ou menor efetividade a uma política pública, me parece que é bastante razoável que nós internalizemos essa dimensão para a tomada de decisão. Seria, inclusive, um desperdício desses dados, com certeza, né? Com certeza. Então, por que nós vamos ignorar o INPE quanto a informações de queimadas e vamos dizer que elas não existem? Se há dados concretos e consolidados, ano após ano, e que estão à disposição para a tomada de decisão do gestor. Então, determinados negacionismos caem por terra. Ninguém está dizendo que os dados evitarão problemas. Os dados fazem com que nós estejamos muito mais bem preparados para enfrentar os problemas que vêm. Notem, em matéria de saúde, como é que nós não vamos usar dados para otimizar o gasto público no enfrentamento, por exemplo, de filas, de procedimentos de baixa, média e alta complexidade? Como é que nós não vamos usar dados científicos para o enfrentamento de determinadas doenças? Seria completamente impensável o Estado abrir mão desse manancial de informações para a tomada de decisão em matéria de educação, em matéria de segurança pública, em matéria de infraestrutura, pegando dados orçamentários, dados tributários, dados relacionados ao escoamento da produção e dizendo, olha, é imperativo que nós tenhamos que investir nesse aprimoramento em matéria de infraestrutura. Hubs, por exemplo, infraestruturais. Note, isso quer dizer que a política morre quando as políticas públicas baseadas em evidência se sobressaem a partir dos dados? Não. Exige do gestor uma condição de diálogo com a sociedade para, primeiro, justificar as suas ações a partir dos dados ou contradizer os dados, porque os dados também trazem armadilhas, Simone. Por exemplo, o que são as respostas dos dados, se não o recorte que nós fazemos? E no recorte que nós fazemos, nós podemos enviesar absurdamente as respostas. Por exemplo, em Belo Horizonte, aumentou ou diminuiu a violência contra a mulher nos últimos 10 anos? Depende da base de dados que eu usar. Eu posso te entregar a resposta que tu quiseres. Depende, eu posso inflacionar
determinada porta de entrada de dados ou posso anular outra. Agora, a grande questão é, política pública baseada em evidência precisa de transparência, precisa de accountability e precisa de participação social no levantamento de informações acerca dessas bases de dados. Ou seja, não é simplesmente dizer, olha, botei aqui um robô a pesquisar e ele me apontou o caminho, como uma espécie de grande Midas que tocou e disse, olha, aconteceu, como num grande Fiat Lux. Não é assim. É política também. É política. Só que me parece que é política negando os extremos. Os extremos. Me parece que a política pública baseada em evidência começa a nos ajudar por aí, dizendo, olha, essa ação mais extremada para o negativo, para o não, ou essa ação mais extremada e esperançosa para o sim, ambas já se demonstram inexequíveis ou insustentáveis. E aí nós vamos começando a refinar a ação. E vamos chegar à conclusão, em algumas situações sim, sobretudo as mais complexas, que mesmo os dados não apontam o caminho. Eu acho que isso também é importante. Para quem está nos acompanhando, nós temos que admitir que falar de governo digital, falar de dados abertos e falar de política pública baseada em evidência não é trazer a quintessência e a resposta para todos. Não é um elixir paligólico, não é uma aspirina que resolve tudo, desde unha encravada até dor de cabeça. Não é assim que funciona. Por quê? Porque para as questões extremamente complexas, talvez os dados nem deem uma única resposta. Talvez nós tenhamos quase sempre um mosaico de possibilidades. E é aqui que a política vai interagir, é aqui que os sistemas de controle vão dialogar, é aqui que a sociedade civil vai acompanhar. Tu podes me contra-argumentar, mas tu és muito esperançoso com a sociedade civil. Não sou eu que sou esperançoso. A Constituição nos impôs uma dimensão de cidadania ativa. As pessoas precisam entender que não dá para, a cada 2 anos, sair da sua casa, ir lá na urna eletrônica, digitar um número e dizer, olha, me empanturrei de democracia. Sou um cidadão pleno, agora vou para casa, vou abrir a minha cervejinha e está tudo certo. Não está tudo certo. Né? Se a pessoa que está agora nos acompanhando chegar à conclusão que está tudo certo, na verdade ela está dizendo, olha, eu estou abrindo mão da minha capacidade de decisão e alguém vai tomar decisões por mim. Porque ou nós entendemos que cidadania ativa pressupõe participação na tomada de decisão, e participação na tomada de decisão é acompanhamento do que está acontecendo, do contrário, nós vamos ficar à mercê. Né? É claro que é muito difícil falar sobre cidadania ativa, participação popular, envolvimento na tomada de decisão, se eu ainda não sei o que eu vou jantar à noite. Por isso que existem alguns compromissos que são urgentes e inegociáveis. Segurança alimentar é urgente e inegociável. Como é que eu vou pensar no coletivo se a minha casa está construída numa área de risco e tem chovido nos últimos dias? Eu quero proteger minha família. Então, isso é importante. Mas não só importante, isso é urgente. Por isso que o enfrentamento dessas questões também envolve algumas condicionantes básicas. O nosso salto de cidadania quase sempre vai vir atrelado num incremento de uma dimensão social menos desigual. É essencial que nós entendamos isso, senão nós vamos apontar o dedo para as pessoas que já são vulnerabilizadas, que já são marginalizadas, que já são invisibilizadas e dizer, olha, é assim porque tu não participas. Isso é um absurdo, isso é de uma violência, isso é um descaso enquanto sociedade política, eu quero dizer. Mas note, para nós chamarmos mais pessoas para esse grande diálogo, para essa grande arena pública, nós temos que fazer alguns passos iniciais. E aí entra, para concluir essa parte da nossa conversa, entra a participação social via redes e via sistemas que a própria dimensão do governo digital traz. A ideia de uma participação avaliando o serviço público,
uma participação interagindo com o serviço público. Por exemplo, eu vim a uma atividade aqui em BH e eu sou chamado a dar uma opinião sobre o transporte público coletivo na região da Grande BH. Quem sou eu para dar uma opinião sobre isso? Quem tem que dar opinião sobre isso? Quem usa o transporte coletivo todos os dias. Essa é a pessoa, esse é o destinatário do serviço. Isso é essencial que aconteça. Só que para isso, esse despertar precisa vir congregado com algumas dimensões. É muito difícil? Não é fácil. Se fosse fácil, nós já teríamos feito. O que me parece é que não é porque a caminhada é longa que nós não damos o primeiro passo, nem o segundo passo. Se terminam maratonas, assim como se terminam corridas de 100 metros. Nós não estamos numa corrida de 100 metros. Então, não precisa ser acelerado, não precisa pensarmos que é tudo para ontem. Nós temos que entender que é uma grande caminhada e essa caminhada tem que vir em conjunto. Sociedade civil, governos e sistemas de controle. Sistema de controle aqui tem uma função central. Não por acaso que o projeto de reforma administrativa, questionadíssimo, controverso, vai dar um grande debate, que veio agora, há uma semana, exatamente uma semana, veio à tona uma proposta inicial, tem coisas muito duvidosas, questionáveis, e tem coisas muito boas. Por exemplo, ele reestrutura o próprio papel dos tribunais de contas em matéria de políticas públicas, em matéria de governança pública digital. Note que isso são saltos interessantes. O conceito de serviço público digital vai para a Constituição. O conceito de política pública, inclusive baseado em evidência, vai para a Constituição. Então, há uma série de questões interessantes para debatermos. Eu fiz uma leitura inicial dessa proposta e acredito que tem muito espaço para debatermos. Tem vários problemas, precisa de aprimoramento, trouxe um elefante gigante para a sala, agora a gente precisa negociar e discutir o que nós podemos avançar. Mas em matéria de governo digital, eu acho que nós estamos caminhando bem. Não me parece que dizer isso diz que nós estamos bem. Nós temos que ver de onde nós estávamos. Nós estamos nessa caminhada. A sociedade é uma transição, é um movimento. Professor, para finalizar, tem algum caso assim que ilustre tudo isso que o senhor falou de uso de dados concretos ali que foram usados, né, de maneira eficiente para realizar uma política pública baseada em evidência? Eu acredito que o exemplo que eu passei, que agora me ocorre já que nós usamos, eu sei que também já estamos no final, para eu não ter um tempo muito grande para explicação, o exemplo que eu falei do ICMS Educação, lá em Santa Catarina, é um bom indicativo. Inclusive, eu convido os colegas para procurarem maiores informações, no sentido, inclusive, de uma atuação do sistema de controle, mais especificamente o Tribunal de Contas, no acompanhamento, portanto, monitoramento e avaliação de uma política em concreto, com efeitos concretos, no sentido de um redesenho, inclusive, de retornos orçamentário-financeiros para os municípios, desde que haja contrapartida efetiva no enfrentamento de determinadas fragilidades, no enfrentamento de determinadas deficiências na aplicação de determinados recursos. As respostas para isso só o tempo nos dirá, mas a mim me parece que investimento em algumas áreas, como, por exemplo, a educação, tem uma capacidade emancipatória e de uma quebra de determinados modelos atrasados que nós temos de país, dentro do país, vários modelos atrasados de país, que é, sim, revolucionário. A mim me parece que se nós investíssemos cada vez mais em educação, nós teríamos cada vez mais retorno em um menor prazo, em um curto prazo. A questão também não passa só por o quanto nós investimos, mas o como nós investimos, a qualidade do gasto público. E nisso também os sistemas de controle, basicamente o Tribunal de Contas, falando agora, tem uma importância central. Vocês aqui, inclusive em Minas Gerais, têm exemplos belíssimos
iniciativas belíssimas de atuação do sistema de controle, via Tribunal de Contas, por exemplo, Ministério Público de Contas, nesse grande acompanhamento, não só da gestão do gasto, mas sobretudo as ações estratégicas que não podem faltar em várias áreas, né, em vários segmentos. Certo, professor. Muito obrigada pela sua participação. Se tiver algo mais que o senhor desejar acrescentar, pode ficar à vontade e já pode também prosseguir com as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer. Agradecer à Associação Nacional, né, do Ministério Público de Contas, agradecer a vocês, agradecer a acolhida, a ti, ao pessoal, a Lilian, que esteve conosco agora à tarde, e dizer da alegria dessa oportunidade de debatermos, de dialogarmos. Me parece que talvez nós não devamos nos preocupar muito se as respostas estão certas. Vamos fazer as perguntas certas e vamos chegar juntos às respostas. Muito, muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Prezados ouvintes e telespectadores, esse foi o professor José Sérgio Silva Cristóvão. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Nos vemos no próximo episódio.